Oi, gente, tudo bom? Estamos aqui para gravar esse vídeo hoje, né? Falando sobre ensino, né? Já ouviu falar que todo esse mês de outubro tem homenagem aos professores e mestres sábios e todos aqueles que ensinam, né? Porque, como diz o ditado popular, a vida é uma escola, mas que todo aquele que tem o dom, haja com dedicação e ensino. E vamos ver o que em Romanos, no Novo Testamento, diz sobre o ensino. Capítulo 12 e versículo 7, diz assim: Se é ministrar, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. E o anterior diz: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Aí vem o versículo que eu li: se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o liberadamente. Liberalidade. O que preside com zelo, o que usa de misericórdia com alegria. Então, tá, gente, que, como diz o próximo versículo, o amor não é fingido. Se você tem dedicação naquilo que você faz, seja não só na área de profissão de professor e professora, mas todos os ensinos, porque eu costumo dizer que essa profissão de mestre, professor, professora, já foram alunos, se tornaram professores, e aqueles que já também cresceram, nos ensinaram, como os nossos pais nos ensinam, os avós, e outras pessoas, né, que às vezes não é nem formado na profissão de letras, licenciado, mas são professores, porque a vida é uma escola, então todo mundo é um professor de alguma coisa, certo? E principalmente hoje nas redes sociais, todo mundo é um professor, até de artesanato, de alguma coisa que ensina. Então, haja dedicação, que o amor não seja fingido e que use bem o seu dom, certo? E vamos ver, o nosso melhor professor, o nosso maior professor e o nosso querido professor amado Jesus tem a nos dizer quando ele falou, ensinando aos discípulos sobre o Sermão do Monte. Sobre não, no Sermão do Monte, né? Que já começa aqui o Sermão do Monte, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, né? Que diz no capítulo 5 de Mateus, Novo Testamento, que vai, né? Ele é até um grandezinho. Eu vou ler alguns temas, não vou ler tudo, não. O Sermão do Monte, as bem-aventuranças, no capítulo 5, ele fala sobre o sal da terra e a luz do mundo, Jesus e a lei, o homicídio, o adultério, os juramentos, ódio e amor. Veja quantos títulos Jesus ensinou em suas aulas, né? Falando aos discípulos, às pessoas. Continuação do Sermão do Monte, ostentação, esmolas. Ele fala das esmolas. Oração, jejum, o tesouro do céu, o olho puro, os dois senhores, a ansiedade, a ansiosa solicitude pela vida material. Veja quantos títulos importantes, né, que você pode pegar na sua casa, capítulo 5 e 6 de Mateus, falando sobre o Sermão do Monte e a continuação do Sermão do Monte, além, né, de outros temas sobre, na prática, que Jesus, ele aproveitava cada oportunidade de seus milagres para falar, né, sobre a oração, sobre a continuação do Sermão do Monte também no 7, que ele diz, não profaneis o que é santo, sobre a eficácia da oração, a regra, né, áurea, as duas portas, os dois caminhos, tudo são ensinamentos que o Senhor Jesus nos deixou. Os falsos profetas, os dois fundamentos, a cura de um leproso, o centurião de Cafarnaum, conforme ele foi passando, cada milagre, cada cura, ele foi ensinando os discípulos, as pessoas que estavam perto, né? A cura da sogra de Pedro, a renúncia própria. Então, se você acha que isso é só os títulos das histórias, você só está um pouquinho enganado. Pare para pensar. Ó, Jesus acalma a tempestade. O que Jesus tem para ensinar aos discípulos acalmando a tempestade? Vai ler o texto, vai analisar. Os endemoniados gadarenos, o que foi que houve aqui? O que Jesus nos ensinou com isso? O paralítico de Cafarnaum, a chamada de Mateus, né? O convite. E assim vai, gente, sabe? Não, deixa eu ler mais um pouquinho. A questão do jejum, novamente, a filha do Jairo, a cura da mulher hemorrágica, né? O que ele quis nos ensinar com essa história? A cura de dois cegos, né? A seara e os cefeiros, que é o melhor, a gente já falou sobre isso, né? E os 12 e a sua missão. Então, assim, os 12 e a sua missão lá, já de todos os ensinamentos que Jesus vem preparando, né, vem ensinando a eles, porque Jesus ia voltar aos céus, ao seu trono, à sua casa, então tinha que deixar alguém na terra preparado.
Então, Jesus foi o nosso melhor professor e ainda é até hoje. E se você não tem esse desejo de aprender a ler a Bíblia, está na hora de começar. Está na hora que esse aqui é ouro, é relíquia. O mundo jaz no maligno, gente. Tem gente que tem especialistas, analistas, teólogos, eu não sei nem como falar, que já estão dizendo que a gente é a última geração. Eu digo assim, ó, Senhor, se nós somos a última geração, muita coisa vai acontecer. Eu não sei o que que é, mas se nós somos a última geração, tu vai capacitar jovens, crianças, velhos, jovens, adultos, senhores e senhoras, todo mundo, para continuar pregando a tua palavra, para a gente ficar forte nas decisões. Então, por isso que nós temos que orar pelo nosso governo, pelas nossas escolas, por isso que nós não devemos aceitar deturpações dentro das escolas, né? Não devemos aceitar coisas insanas dentro dos nossos lares, nas nossas casas, o que os nossos filhos ou sobrinhos, netos estão vendo, assistindo pela TV ou pela rede social, pelo YouTube, entendeu? Na hora de despertar, gente, é na hora de acordar. O mundo já foi mais inocente, o mundo já foi mais cuidadoso, o mundo já foi mais sem violência, mas aí o pecado do homem está se acumulando tanto, estão se confundindo tanto que acha que o certo é errado, o errado é o certo. Eles estão misturando tudo. Acha que o errado é o correto, o errado é o certo, quando não é, entendeu? E que o certo de hoje é errado, entendeu, gente? Então não pode. Cristão, que vive a vida que Jesus nos ensinou a viver, seguindo a Ele, ao Mestre. Nem Jesus, quando estava na terra, ele se glorificava tanto não. Ele dizia de mim, o que está em mim habita em meu Pai, é do meu Pai. E mesmo assim, com essa humildade toda, ele nos ensinou que devemos buscar a Deus. E que somos co-herdeiros com Ele. E Ele morreu e ressuscitou. E Ele é o único caminho que chega ao Pai. Ele sempre disse isso e será. Então, assim, tá na hora. Você não só fala em Deus, não, entendeu? Não só pregue Deus, não só viva Deus, não. Viva dizendo que Jesus Cristo é o Filho do Senhor, porque aquele que negar Jesus na terra será negado nos céus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Senhor. Filho do Deus Altíssimo. Creia, pregue e viva assim. Não tem outro caminho. Não adianta só ficar Deus, Deus, Deus. Não, Deus aceita. Deus é misericordioso, Deus tem sua graça. Mas Deus está no Filho, o Filho está em Deus, no Pai. E ele disse, aquele que me negar. Jesus Cristo disse, aquele que me negar na terra será negado ao Pai. Eu já falei sobre isso aqui, tenho vídeos no meu canal. Então, que vocês possam acordar. Acorde agora, mãe e pai. Ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando crescer não se desviará dele. O cristão verdadeiro é esse, que aprende de pequenininho, cresceu e firmou. Não adianta crescer na igreja e mudar de agora não, porque então tua mente não foi calcificada no Senhor. Você precisa voltar a ler a Bíblia, você precisa ver a verdade. A verdade não são dois lados iguais. Aprenda isso. A verdade não são dois lados iguais. Não são dois lados andando iguais. Não são dois lados vivendo iguais. A verdade é cada lado diferente, num caminho único, certo e correto. Cada lado andando junto, mas cada lado diferente. Mas diz, que lado é esse que tu estás me falando? Não estou entendendo. É o lado bem, o lado mal? Que lado? Eu vou te dizer. Se eu estou falando em ensinamento, é o ensino correto. O que é preto e o que é branco. Se meu papel escrito é com a tinta branca no preto, ou meu papel é branco com a tinta escrita preta. Cada lado é diferente. A escrita tem que sempre ser a correta. Se é homem de um lado, se é mulher de outro. Cada lado siga correto, mas um caminho único, corretamente. Os dois se encontrando em um só. Entendeu aí? Não vou mais além que isso. Pode ser que também uma criança esteja. E você, como pai e mãe, que tem que explicar. Não sou eu, não. Eu só desperto adulto, né? E eu só desperto não, eu leio com os adultos. Quem desperta o Espírito Santo de Deus, Deus me desperta e desperta vocês também. Porque eu sou falha, eu tô buscando todos os dias para não falhar. Porque o mundo, gente, tá difícil cada vez mais. Até pra gente poder falar da Bíblia abertamente. Até pra gente poder ler os versículos e explicar para vocês. Tá complicado, tá difícil. Mas a gente não tem que negar não, porque quando a palavra de Deus diz assim, abre tua boca e eu encherei, que é o Espírito Santo de Deus enchendo, ele se encarrega de chegar até onde o ouvido que merece ouvir, que precisa ouvir. Ele se encarrega de nossa proteção, ele se encarrega
de nos favorecer a seu benefício, sua bênção. Então eu creio no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Eu creio no Deus de Jesus Cristo, o próprio Deus que se fez carne, que veio, que morreu e ressuscitou. E é nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, é meu mestre, é meu professor, aleluia. E se você quer saber mais, eu quero buscar mais esse Deus, esse professor, ó, vem pra Bíblia, não perde tempo não, viu? E eu digo, na Bíblia tem assunto para tudo. Tem assunto sobre finanças, tem assunto sobre crianças, tem assunto sobre adolescentes, tem assunto sobre idosos, pais, mães, filhos, profissões. Pois a gente vai estar falando sobre isso aqui de novo. Tem assuntos para artes. Tem assunto para tudo, gente. Não duvide não. Não duvide não que o que Deus dá é completo. Ele não dá pela metade não. Agora cada um tem que buscar. Eu, diz, tu sabe, não sei não, de tudo não. Mas estou procurando saber o que eu posso. Porque eu li a Bíblia toda, mas se tu me disser assim, tu lembra disso, daquilo? Não, tem coisa que eu esqueço. Mas o Espírito Santo de Deus vai me dando aos poucos que eu vou buscando, que eu vou lembrando, que eu vou estudando, que eu vou falando, abrindo a boca e ele vai enchendo. E o que eu preciso, corpo, a Bíblia. O que eu preciso, corpo, eu não lembro daquele texto. Ei, procura aí no Google, né? Uma ferramenta hoje em dia moderna para se usar. A Bíblia já tem até nas redes sociais, nas plataformas aí que colocam Bíblia online, né? Acorda, povo. Acorda. Se a gente é a última geração, acorde. Porque nessa última geração, as crianças estão nascendo, estão crescendo. Estão virando adulto. E o passo está seguindo. Você quer ela que vai para o passo pro céu ou o passo do inferno? Há quem acredite, que não acredita. Eu acredito. E está aqui. Certo? Então, a palavra do Sermão do Monte, que vocês possam estudar, eu só queria deixar onde se encontrava em Mateus capítulo 5, 6, 7, né? E que você possa ler, porque Jesus, vou ler só os primeiros para você ver. Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte e, tendo ele se assentado, aproximaram-se os seus discípulos. E ele se pôs a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E eu vou até aqui e não vou ler mais não, porque eu vou deixar vocês no gostinho de vocês abrir a Bíblia de vocês e ler, certo? É um prazer eu ler com vocês, é um prazer eu falar para vocês, que eu antes sempre oro a Deus para ele encher a minha boca, né? Então que Deus possa abençoar você primeiramente, que é o professor e a professora da sua criança, da sua vida, da sua família. Você ore quando levantar, quando sair, quando for para a faculdade, para a escola, para o trabalho, ore a Deus. Fale com o seu primeiro professor eterno, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Pai amado, o nosso Senhor Deus, e assim peça a bênção deles, certo? Então, que Deus possa te abençoar grandemente e que feliz dia seja todos os nossos dias de professores e, acima de tudo, louvado seja o nosso grande professor. Amém? Deus te abençoe, fica na paz de Deus. Amém.